A gente está hoje vivendo o que a Bíblia chama de fim dos tempos, tá? Últimos dias. Mas isso aí desde lá de É isso aí. Atos. Agora, quando que entrou o fim dos tempos? Desde que Jesus nasceu. Então, quando a gente percebe Hebreus 1, o texto é claro em dizer que antigamente Deus falou aos pais pelos profetas e nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Então, quando Jesus nasce, a gente entra ali dentro do que as profecias chamam de últimos dias, fim dos tempos. Ou João vai melhorar isso chamando de última hora. Agora, qual é a confusão sobre o arrebatamento? É Mateus 24. Sim. A grande confusão é a igreja, de fato, vai antes, ou vai depois, ou vai no meio da grande tribulação. E aí eu quero fazer só umas ponderações. Esse tempo que nós estamos também pode ser caracterizado, naquela minha definição particular, como o princípio de gestação profética. De onde que eu tiro isso? O texto de Mateus 24. Mateus 24, versículo 8, quando Jesus fala ali dos primeiros sinais do fim dos tempos, ele disse que é o princípio de dores. Calma, não é o fim, é o princípio. E aí eu já vi muita gente dizer que nós estamos no princípio das dores. Eu não entendo assim. Por que eu não entendo assim? Porque se você conectar Mateus 24 com Apocalipse, capítulo de número 6, e pegar os 4 primeiros sinais que Jesus dá, e pegar os 5 primeiros selos, você percebe, fazendo um cruzamento, que encaixa perfeitamente. Então eu entendo Mateus 24 como o quê? A primeira fase da grande tribulação, está descrito ali, tá? Até o versículo de número 14. No 15, verso 15 em diante, começa a segunda fase. Então nós temos um período de 3 anos e meio, depois mais um período de 3 anos e meio. Isso aí você ainda está falando para depois dizer se já houve ou não o arrebatamento. Exato. Então, para mim, o que é o princípio de dores? O princípio de dores é a primeira fase da grande tribulação. Nós não estamos no princípio de dores. Aí vem aquela pergunta, mas ele falou de terremoto em vários lugares. Ele falou de pestes em vários lugares. Ele falou de guerras em vários lugares, de fome em vários lugares. Só que é daí que eu tiro essa minha definição de que o nosso tempo, os últimos dias, é um período de gestação profética. Por quê? Porque ele está usando a mulher. Quando ele disse que esses sinais é o princípio de dores, ele está usando dores ali no sentido de contrações no grego. É uma mulher em trabalho de parto. Então, a gente sabe o quê? Que antes da mulher entrar em trabalho de parto, o feto cresceu. Então, se ele está usando uma mulher como uma analogia, ele está dizendo o quê? Que antes de chegar ao princípio de dores, os sinais precisam crescer, assim como o feto dentro da mulher cresce. De fato, eu nunca tinha visto desse jeito. Não. Você está entendendo? Então, eu nunca vi ninguém definir isso. Sim. Por quê? Porque ele fala de sinais para o fim dos tempos. Só que quando a gente faz uma retrospectiva e pega do primeiro século até hoje, a gente percebe o quê? Que eles estão crescendo cada vez mais. Os terremotos crescem tanto em escala, em intensidade, como em volume, em quantidade. A fome, por mais malabarismo que a ONU faça, que as nações façam, ela só aumenta. Ou seja, os sinais não seriam em 24 horas. Então, ao longo desses séculos, os sinais vão se formando. É como o bebê dentro da barriguinha da mãe. Vai chegar uma hora em que todos os sinais já terão atingido os 9 meses da gestação profética e então começa as contrações, que ele chama de princípio de dores. Só que o princípio das dores, esse aumento gradual das dores, que é comparado a essa questão da gestação, das contrações, ele indica o quê? Que os primeiros sinais são dores menos intensas do que os últimos sinais. Exatamente o que acontece nas contrações. Então, hoje, eu entendo o quê? Por que tem esses sinais? Porque eles precisam crescer, desenvolver. Eles precisam estar evidente para que a gente saiba o quê? Que o fim dos tempos está se desenvolvendo.
até chegar o momento chamado de princípio de dores, que é o princípio da grande tribulação. Então eu entendo esse tempo dessa maneira, dessa forma. É claro que respeito quem entende de outra forma. Só que eu teria alguns pontos aqui, não sei se eu posso abordar. Nunca podemos usar Mateus 24 para a igreja. E você sabe por quê? Esse é o problema. Qual é o problema? É o problema dos pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja só é arrebatada depois da grande tribulação. Então, o pós-tribulacionismo diz que a gente passa os 7 anos da tribulação e é arrebatado no final. Vamos lá. Ou nem definem arrebatamento. Vamos falar para leigo aqui, para Claro. a gente não ficar só na linguagem teológica. A gente está falando dessa última semana de um período total de 70 semanas iniciado lá atrás, que foi profetizado por Daniel, não vamos entrar nisso. Daniel 9, 27. Pronto. Que só isso aí é um podcast de uma semana. Exatamente. Estamos aqui nessa última semana. Há 3 visões, tá? Só pra gente... Bom, Claro. que a igreja vai ser arrebatada e essa última semana vai startar, que vão ser os momentos apocalípticos ou, né, os cataclismas que acontecerão. Há quem entenda que vai ser no meio da semana, em 3 anos e meio, e há quem entenda que vai ser depois dessa semana que a igreja vai ser arrebatada. Nós vamos caminhar aqui na visão Sim. pré. Pré-tribulação. Só para o pessoal entender. Jesus volta, senão a gente vai ficar aqui o povo. Sim. Jesus voltou, arrebatou a igreja. E aí, depois, startou essa última semana. O que vai acontecer? Nós temos basicamente, dentro do período tribulacional, dentro de 3 anos e meio, alguns colocam ali os selos. Esses 7 selos, que na verdade são 6, e o 7º abre-se a sequência das trombetas. Então, existe dentro dessa cronologia alguns que colocam na primeira fase de 3 anos e meio apenas os selos, tá? E todos os juízos advindos de quê? Do arrebatamento e advindos também da chegada do anticristo, que é aquele cavaleiro do primeiro selo, que todo mundo acha que é Jesus, entende? Então ele vem para conquistar, ele vem para vencer, ele vem na diplomacia, ele aparece no cavalo branco, que representa a falsa paz. Ele tem um arco na mão, mas não cita a flecha. Por quê? Porque ele na primeira fase não conquista pela força, ele não conquista pela violência, ele conquista pela diplomacia, pelo discurso de paz. E aí começa então os juízos dos selos. Depois a gente entra nos juízos das 7 trombetas, o juízo das 7 taças. Depois dessa cronologia dos juízos, a gente tem ali no finalzinho a batalha do Armagedon. Nessa batalha ele julga o anticristo, entende? Julga o falso profeta, o seu auxiliar religioso, e depois estabelece o milênio, que aí é uma outra discussão também muito, muito demorada. Depois dos 1000 anos, que na nossa visão não são simbólicos, são 1000 anos literais, a gente tem aí o que a gente chama de juízo do trono branco, que é o juízo final para o estabelecimento do estado eterno, do reino eterno de Deus na terra.